Fala pessoal, tudo certo? Hoje num cenário um pouquinho diferente, na linda cidade de Bertioga. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito. Hoje a gente completa 2 meses de canal. Eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, compartilhou, comentou, né? Tem sido muito legal para mim poder passar um pouco da minha visão, opinião de dono sobre esse carro. E o intuito desse vídeo aqui é a gente fazer um compilado, né? Dos pontos positivos, dos pontos negativos, então o que me agrada, o que me irrita no carro. E no final dizer se eu me arrependo ou não da compra, beleza? Então se você tem interesse, continua no vídeo aí que a gente vai entrar lá e já vai trocar uma ideia. Bom, vamos começar então pelos pontos negativos. Tem um ponto negativo na multimídia que atrapalha bastante. É um erro que eles precisam corrigir rápido. Que durante a entrega técnica, o responsável até comentou comigo e eu vi na prática realmente. Eu vou tentar até colocar um vídeo aqui para vocês do que acontece com ela. Andando normalmente e a multimídia simplesmente não funciona. Aperto para ligar, para desligar, só aparece o volume. Não sei o que eu faço. Ó, aparece o volume, mas não dá touch. Aí funciona só a câmera. Aí ó, saiu da câmera, não funciona mais. Como que eu faço isso aqui? Aperto o home, não vai. Não funciona. Então, como vocês viram, basicamente ela trava, tá? Continua saindo o som dela e tudo mais, porém a gente não consegue mexer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar meu celular para ligar de novo e aí ela volta, então ela retoma. Então é um problema de conexão que dá com o celular. E isso eu já fiz o teste, tá? Eu não sei o que causa. De vez em quando, por exemplo, a câmera ela liga e aí quando ela volta, já volta travada. Ou então quando tem muita gente no carro e entra alguém com o Bluetooth ligado. Eu não sei, eu tentei testar algumas coisas. Quando eu tento testar não acontece. Aí quando eu tô desprevenido, vai lá e trava. Então já aconteceu eu tô com um carro faz o que, uns 3 meses. Já aconteceu umas 3 vezes. Então, vamos dizer assim, uma vez por mês isso aconteceu. E é ruim. Se você tá num lugar onde você não conhece, você tá com o Waze ligado e a multimídia trava, é um erro, assim, grave, na minha opinião, tá? Isso acontece com o iOS, tá? Android, a gente já fez vários testes, já forçou o erro e não acontece. Não sei qual o problema com o iOS. Na entrega técnica ele falou que o software da Apple era atualizado e a montadora, enfim, o sistema aqui não conseguia acompanhar. Mas, na minha opinião, isso não é muito válido, tá? Porque eu tinha um Fiat, que é um carro mais simples, e nunca acontecia isso. Era sem fio e tranquilo, tá? Aqui, ó, como eu já falei pra vocês, a gente consegue ajustar brilho de tela. Então eu tô com o passageiro aqui do lado, ela consegue pegar, mudar, enfim, volume, etc. quando tá aqui. Entra no Android Auto Apple CarPlay, já não consegue. Aí é só pelo volante ou comando de voz. Então poderia ter opção ainda, quando tá no Android Auto Apple CarPlay, descer, mexer aqui no volume, etc. Que nem tem em todos os carros, onde o passageiro também pode determinar o volume. Não que você vai ficar mudando o volume toda hora, mas, cara, são coisas que precisavam ter e não tem. Então numa próxima atualização eles precisam melhorar. Eu fui buscar enfim, um pouco da origem disso. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas nos Haval ali, antes de ter essa diferença entre o Haval One, que é o que não tem o teto solar e a abertura do porta-malas, e o Heavy 2, que era um modelo que era único, não tinha a opção de você usar Android Auto Apple CarPlay sem fio. Então eu acho que essa daqui é a primeira versão que tem essa opção e por isso podem vir esses erros. Não sei, tá? É uma suposição. Para sanar isso, tem que desligar o celular e ligar de novo. Eu poderia até usar ele com fio, mas eu não gosto. Eu acho que ficar ali carregando o celular, eu não gosto, sabe? Tipo, tem que pegar, botar fio, aí fica um monte de fio no carro. Cara, precisa ser sem fio pra mim. Eu acho que a gente já tá em 2025, entrando em 2026. Tudo evoluiu muito, né? E para um carro desse patamar não ter essa opção, pra mim é uma falha, tá? Se isso não faz muita diferença pra você, beleza. Isso eu tô falando no meu caso. Outra coisa, na estrada, quando você tá em altas velocidades, se você vai até os 120 de todas as rodovias, não vai ter problema nenhum, o carro vai tranquilo. Precisar de uma retomada ali até 130, ele também vai. Mas se porventura você precisa de um pouco mais do que isso, o meu carro ele é um pouco estranho. Eu não me acostumei ainda, tá?
ele volta a marcha quando não precisa. Aí quando você tá acelerando, na hora de você tirar o pé do acelerador, ele, para usar o freio motor, eu acho, ele volta uma marcha e fica gritando ali nos 4, 5 mil giros. Então, eu até fiz uns vídeos aqui mostrando a saída dele do pedágio, e o pessoal até comentou uma coisa que faz sentido. Talvez a falta de barulho me faça ter a percepção de que ele é mais devagar que o Fastback. Mas esse CVT dele também, na minha opinião, é um pouco... a palavra que eu tenho pra dizer é estranho. Não me adaptei ainda tão bem. Não pego tanta estrada com ele. Ele é um carro que eu uso mais dentro da cidade. Eu pego só pra vir pra Bertioga, voltar, enfim. Eu vou um dia subir a Serra de Campos do Jordão também para ver como é que é o comportamento dele. Uma suposição que eu tenho sobre a aceleração do carro, porque tem vezes que eu saio, por exemplo, do pedágio com ele, eu acho ele bom. Tem vezes que eu saio, eu acho que ele é mais ou menos. Então eu quero ver se tem alguma correlação de bateria. Então, sei lá, se eu já tô dando muitas puxadas, a bateria dela descarregada, e o carro acaba perdendo um pouco da força, ou se é percepção só. Então, para isso, eu vou baixar um aplicativo no meu celular e vou gravar umas retomadas para você, e a gente tira essa dúvida juntos, tá bom? Porque não é algo claro para mim ainda. Dos pontos negativos, eu já falei então da multimídia, que tem uns bugs, irritam. O comportamento dele ali em altas velocidades também, que para mim eu ainda não me acostumei. O banco do motorista, aí já é um detalhe, né? Mas ele poderia ser um pouquinho mais longo na perna, pro meu caso, porque fica faltando um pouquinho. Então, só para encaixar um pouco melhor. E isso, enfim, eu tinha visto um vídeo do João Anacleto lá, do canal A Roda. Ele mencionou isso. E quando eu fui comprar o carro, eu não senti, mas assim, no longo prazo que você fica dentro do carro, você percebe que realmente faz uma falta. Poderia ter. Questão de barulho interno, não escuto. Eu tô com um carro a exatos 1.993 quilômetros e assim, não tem barulho interno. E uma coisa que eu percebi também é que o consumo dele melhorou. Nos primeiros quilômetros o carro ele gasta mais combustível, né? Então o motor, as peças estão entrando em funcionamento ali, tá tudo se encaixando. E agora, hoje em dia, eu tenho feito uma média. Nos primeiros vídeos que eu fiz ali no trânsito, ele tava fazendo 13, 14 km por litro. Hoje ele já faz uns 15, 16, 17 com litro num trânsito um pouco mais pesado, 22 km por litro. Eu vou gravar para vocês, inclusive, do meu percurso de casa para o trabalho, onde eu pego ali mais marginal, não tem muita subida, descida, mas um trânsito bem intenso, o que é muito bom. E para fechar os pontos negativos, o porta-malas também, ele tem a iluminação dele na parte de baixo. Então, se você está num lugar escuro com o porta-malas cheio, você não consegue enxergar muito bem as coisas. Ó, por exemplo, no escuro tem uma luz aqui, mas o porta-malas cheio não dá para enxergar, ó. Fica assim, ó, ficou escuro, tá vendo? Então é ruim. Esse é um ponto que, se houvesse uma luz aqui, acho que seria bom, mas não sei se é por conta do teto solar que não dá para ter, mas uma iluminação aqui seria melhor. De novo, são os meus pontos de vista. Para muita gente pode ser besteira as coisas que eu falei, para alguns podem fazer sentido, mas essa é a minha opinião do uso do dia a dia que eu tenho feito do carro. Beleza, esses foram os pontos negativos. Então, só recapitulando: bugs aí, os problemas que a multimídia dá, a aceleração em altas velocidades ali, então acima do 100 por hora, enfim, tem um comportamento que eu diria estranho. O banco poderia ser um pouquinho mais longo ali, a parte do assento para as pernas, né? E o porta-malas, a iluminação dele. Bom, gente, vou parar o vídeo aqui, vou voltar agora. Analisar os pontos negativos. Muita gente fala sobre a suspensão do carro, que é dura e etc. Eu, especificamente, saí de um Fastback. Como costume de ter um carro um pouco mais baixo, o perfil de pneu um pouco mais baixo, eu tô acostumado a passar devagar nas ruas, lombadas, valetas, buracos. Então, até pro meu conforto e o conforto dos passageiros, eu não tenho o costume de andar muito rápido nesses lugares. Então, eu não senti tanto a suspensão batendo seco. Porém, para quem já tem um modelo um pouco mais alto, já está acostumado a andar um pouco mais, enfim, rápido nessas ruas, etc., eu entendo sim que exista uma frustração, né? Por exemplo, ó, vou passar aqui nessa lombada, eu passo devagar, ó, tipo 20 por hora.
bate seco, talvez, mas não é uma coisa que me incomoda, mas é um ponto negativo que os proprietários têm falado bastante nos comentários. Então, para quem tá pensando em comprar esse carro, faz um test drive sem dó, sabe? Faz um test drive apertando um pouquinho mais o passo, e aí vocês vão ter uma sensação ali de como é que é, e aí vão colocar na ponta do lápis se vale a pena ou se não vale, beleza? De pontos negativos é isso, pessoal. Então, resumidamente, multimídia que dá uns problemas, a aceleração acima de 100 por hora eu acho estranho, o banco poderia ser um pouco mais confortável, a iluminação do porta-malas eu acho que é um ponto negativo que pro meu dia a dia, se tivesse uma luz ali em cima, ficaria melhor, e a suspensão para muitos dos proprietários também é um ponto negativo, tá? Então a gente tem esses 5 pontos negativos aí. Aqui a iluminação dele, ó, o farol alto ilumina bastante. Aqui, ó, ele tá com o farol de neblina ligado e aqui ligado. Vamos falar dos pontos positivos do carro. Iluminação à noite, o farol dele ilumina muito bem. Eu acho que o farol, a iluminação automática do Fastback era mais efetiva. Então eu pego, normalmente a gente vem para Bertioga, eu pego a Rio Santos. O Fastback ele acendia mais rápido, ele apagar, os dois apagam igual, né? Quando tem uma iluminação vinda de um carro, de um poste, os dois são iguais, isso aí não tem muita diferença. Agora o Fastback ele era mais efetivo, já via que estava muito escuro, já acendia. Esse aqui ele demora um pouquinho mais, mas de qualquer forma a iluminação dele é muito boa, assim, no farol de neblina ilumina muito, dias de chuva, cara, é sensacional. Dentro da cidade o desempenho dele muito bom. Você entrar nos buracos ali no trânsito, a resposta dele vem muito rápido, em baixas rotações ali, o motor elétrico ajuda muito. O controle de cruzeiro dele realmente eu tenho usado bastante, facilita muito o dia a dia, assim, poxa, não tenho nem o que falar. Ele funciona bem, ele no trânsito ali, que parece a Índia de vez em quando ali em São Paulo, principalmente na Marginal, moto, carro, cara, ele vai seguindo bem, ele transmite confiança, então assim, muito bom mesmo. O espaço interno dele, o silêncio a bordo, de manhã o motor elétrico ali funcionando, não tem muita vibração no carro, então ele te desgasta muito menos. Você sai muito inteiro de um trânsito intenso, de uma viagem, falta de vibração do carro, ele realmente acaba ajudando bastante. Então até agora, de ponto positivo que a gente teve, a potência dele dentro da cidade, o espaço interno, o controle de cruzeiro adaptativo dele que funciona muito bem, o conjunto óptico dele também, então a iluminação do carro é extraordinária. E para fechar é o acabamento do carro. Eu tinha medo de que fosse começar a fazer barulhos, etc. Eu sei que ainda tá muito cedo, mas o Fastback ele já tinha mais barulho de acabamento interno nos primeiros quilômetros ali do que esse carro tem. Então assim, se vocês me perguntarem se arrepende da compra, eu digo não, tá? Eu compraria esse carro de novo, apesar desses defeitos. Quando eu coloco na balança o carro, cara, o espaço que o carro tem, o conforto que ele passa, o consumo dele, assim, tudo me faz não ter o rodízio em São Paulo, tá? Tudo me faz querer esse carro. Agora, se vocês me perguntarem assim, poxa, se não tivesse o benefício do rodízio, tá? Você teria ido no Raval H6 ou no Tiggo 8 Pro? Provavelmente, eu levaria em conta o Tiggo 8 Pro um pouquinho mais, tá? Aí vocês que vão ver o carro, façam test drive nos dois, testem a multimídia dos dois, porque aí vocês vão ter uma visão. O Tiggo 8 Pro, na minha opinião, a parte da multimídia ali, o painel em si, ele é melhor. Vocês vão ver que, enfim, ele parece uma Mercedes, literalmente, até o modelo que eles usam no painel. O som dele é da Sony, então é muito bom. A beleza do carro, o porte do carro é muito parecido com o do Raval H6. Eu acho que ele não tem nada que onere um carro ou outro, enfim. Aí gosto, né, aí vai de pessoa para pessoa. Ó, aqui ó, um Tiggo 8 Pro, não perde nada pro carro, então é um carro muito bonito também. Depois eu vou fazer um comparativo, tá? Mas se você não tem problema de rodízio na sua cidade e, enfim, você gosta muito de som, você gosta de uma multimídia um pouco mais linear, dá uma olhada no Tiggo 8 Pro, que eu acho que você não vai se arrepender, tá bom? Aqui a opinião é muito sincera, ninguém tem patrocínio, a gente precisa falar do que é bom, a gente precisa falar do que é ruim também, beleza? Mas voltando aqui ao meu caso, me arrependo da compra? Não. O carro híbrido em São Paulo ele não tem rodízio, isso me ajudou muito, tá? Não tem que ficar no meu trabalho, não tem que ficar chegando mais cedo, saindo mais tarde,
Isso traz muita tranquilidade. Eu gosto normalmente de vir pra praia de quarta-feira também, então eu não preciso ficar esperando até dar 8 horas da noite, eu consigo chegar mais cedo. Isso melhorou minha qualidade de vida bastante, tá? A GWM é uma marca fenomenal em questão de atenção durante a venda, como eu falei pra vocês. E isso provavelmente vocês não vão encontrar na KawaCherry, tá? Quando eu fui fazer as negociações, não tem nem um pouco da atenção, pelo menos eu não senti, tá? Os vendedores da KawaCherry ali, vontade. Aquele é o preço e ponto. Eles estão com preço promocional agora, que eles lançaram um pouco depois que eu comprei o carro, então isso trouxe mais competitividade para ele. Mas na época que eu fui, a avaliação não foi boa, tá? Foi uma avaliação padrão de mercado ali, sabe? Aquele negócio de X% abaixo da FIP, é isso, não tem muita negociação, não tem bônus, não tem nada. Então, é um fator também que leva em consideração. O pós-venda da Chery também, cara, eu vi vários comentários assim terríveis sobre o pós-venda da Chery, então eu acho que é um ponto que precisa muito ser levado em consideração. Então é aquilo, sabe, gente, tudo tem um ganho e perde. Então você tem um carro que tem uma multimídia melhor que você vai usar no dia a dia, e aí você precisa colocar na balança, poxa, vale a pena eu passar um pouquinho mais de perrengue ali, sei lá, no momento da revisão, ou no momento que eu precisar de alguma coisa, ou se não precisar também, aí não vai ter perrengue, e ter uma multimídia melhor, ou, enfim, vou aqui numa multimídia que pode dar uma dorzinha de cabeça aqui ou ali, mas com outro conjunto, enfim, aí vai de cada um colocar, tá? Eu tô sendo sincero aqui em mencionar os pontos que eu acho que são necessários. Voltando à parte do que eu tava falando, ó, eu acabo indo pros assuntos e me perco. Comprarei esse carro de novo, tá? Esses pequenos percalços que ele tem, pra mim, os pontos positivos sobressaem sobre os pontos negativos. Teria feito uma coisa diferente, que eu tô levando em consideração, tá? No começo, eu entrei no mundo dos híbridos e eu tinha medo de ter um plug-in, né? Porque, enfim, não tinha tomado em casa, etc, né? Não sabia muito bem como funcionava. Bom, e o que eu faria diferente hoje, talvez eu compraria o PHEV 34. Não gosto do 19, daqueles acabamentos dele. Eu acho que para gastar um pouquinho a mais eu compraria o PHEV 34. Talvez o GT, na época que ele tava o mesmo valor do 34, valeria a pena, ali tava uma pequena diferença. Hoje já tem uma diferença um pouco maior, né? Então acho que é de 280 mil para 320, se eu não me engano. Mas eu acho que eu iria no PHEV 34, talvez até pegar um modelo seminovo. Mas eu gosto do carro 0 km, eu gosto da garantia, eu gosto de saber a procedência. Enfim, eu acho que o carro 0 km me atendeu bem neste caso. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Tô fazendo vários bate-voltas aqui. Obrigado pela companhia que vocês fizeram aqui nesses trechos. Eu espero que eu tenha sido claro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, me avisem. E eu tô à disposição. Fechou? Muito obrigado por assistirem mais um vídeo e até a próxima. Valeu!